Ó, como eu tenho pedido isso, conduza-me, Senhor, conduza-me. Ó, hoje é véspera de uma grande festa, véspera do dia de Santa Rita de Cássia. E eu queria muito, mas muito mesmo, que você pedisse aquilo que hoje os seus olhos dizem, será impossível, isso é o impossível. Eu estou ao meu lado com o Padre Rafael e eu queria, nesse momento, dizer assim, Padre, hoje é um dia que eu preciso de você, porque tem duas coisas nesse programa que eu preciso da ajuda de alguém que realmente fala e fala com profundidade. Padre Rafael Vieira, do Sagrado Coração de Jesus, vice-diretor do Instituto de Meninos de São Judas Tadeu. Padre, temos Santa Rita de Cássia e temos Pentecostes no domingo. Duas temáticas aí diferentes, mas duas festas importantes para a nossa igreja. É isso? Muito boa tarde. Boa tarde, Dalcide. Celebramos, então, no sábado, uma santa que foi leiga e depois religiosa. É uma história muito interessante. Ela casou-se. Diz que teve dois filhos. Dois filhos e depois o marido foi assassinado, os filhos morreram também e ela foi para o convento. E nesse convento parece que não é que foi tão bem recebida assim, né? Teve um primeiro momento que ela tentou, não conseguiu, o segundo momento tentou. Diz que hoje de manhã eu estava conversando com alguém, dizia assim, parece que tentou 5 vezes entrar no convento, depois que abriram as portas. Bom, minha gente, o programa de hoje está repleto de curiosidades. Se você tiver interesse para aprender sobre a vida de Santa Rita de Cássia, hoje é o programa. Pode ser? São 4 horas e 17 minutos, até às 5 horas da tarde eu vou estar com você. Padre, firme e forte? Firme e forte. Vai rezar Santa Rita? Com a bênção Posso de pedir Deus. uma graça que, assim, aos meus olhos é impossível? Com certeza. Posso? Então vamos fazer o seguinte, eu vou, no silêncio do meu coração, pedir uma coisa, nem é para mim, mas é para uma pessoa que eu sei que, sabe, acha que é impossível acontecer uma coisa. E, realmente, humanamente falando, essa pessoa está certa, é impossível. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Eu e você vamos rezar juntos e vamos pedir bênçãos, graças dos céus. Você vem comigo? Está só começando? Escolhas da vida, vai! Aqui no programa a gente vai procurando sempre trazer gente que tem assim condições de nos ajudar a melhorar cada vez mais o nível. Quando eu trago um padre aqui, eu sempre fico assim muito confortável, porque eu sei que estudou muito, aprofundou teologia e sabe aquilo que fala. Então, quando eu falo do Padre Rafael Vieira, eu estou falando de um homem sábio. Homem sábio, eu preciso de você hoje. Eu falei de 2 festas, né? Isso. Amanhã, dia de Santa Rita. Eu não sei se você que está em casa é devoto de Santa Rita, talvez seja. Segunda coisa, no domingo, nas nossas comunidades, a gente vai viver o dia de Pentecostes. O que é que isso significa? Vamos começar com o quê? Pentecostes? Pode ser Pentecostes? Então, ó, domingo, você vai lá na igreja presencialmente ou você vai acompanhar aqui pela Rede Vida as missas. Você vai ver que tem o padre com as vestes, eu acho que são vermelhas, né? Isso mesmo. Isso. São vestes vermelhas. Pentecostes é a maior festa da unidade, festa da igreja, porque foi justamente no dia de Pentecostes que a igreja entendeu a sua missão, que a igreja aconteceu, a igreja como nós a conhecemos hoje. A igreja ela é tocada, ela é guiada pela força do Espírito Santo. Tem um texto bíblico que diz assim que no dia de Pentecostes, ou seja, da descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que os apóstolos começaram a rezar em outras línguas. E a Juliana me escreveu, ela disse assim, ô Dalcides, que história é essa de outras línguas, não é isso? Olha lá, é uma oração em línguas que conhecemos hoje. O que significa essa história de outras línguas e começaram a rezar, padre? Especificamente nesse texto, em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se fala de uma manifestação de oração em línguas, mas que várias pessoas de vários povos entendiam na sua língua materna. Então, na verdade, essas línguas que se falam em Pentecoste nesse texto são os idiomas maternos mesmo, não é uma expressão de oração em línguas como é conhecido, por exemplo, pela renovação carismática católica. Essa oração em línguas que nós chamamos de glossolalia, ela está
mais presente em outros textos, como em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, onde fala que o Espírito ora em nós com gemidos inexprimíveis. Então, dá mais um sentido desse tipo de oração em línguas. E que fala bem em 1 Coríntios 14, se fala justamente da glossolalia. Nesse dia, nós falamos de uma coisa que chama xenoglossia. E isso significa que eram de países diferentes que estavam ali reunidos, já a primeira comunidade, e eles se entendiam mesmo, a mesma coisa, por exemplo, vamos imaginar, tem um chinês aqui, tem um americano, tem um brasileiro, e eles começavam a falar e todos se entendiam mesmo sem ter estudado a língua. Isso mesmo, esse é o milagre do dia de Pentecostes, é entender, as pessoas viram os apóstolos falando em idiomas que eram da língua materna deles, deles mesmos. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender um pouquinho mais sobre a vinda do Espírito Santo, nós vamos pedir a vinda do Espírito Santo, só que é o seguinte, por que é que nós dizemos assim, a vinda do Espírito Santo é representado pelo fogo, ou então uma pomba, tanto assim que até aqui no nosso, tem uma pomba, não tem? Símbolo do quê? Do Espírito Santo. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o padre, porque eu nunca li sobre isso. Por que a pomba? Porque o fogo. Essas duas imagens e a gente vai entender o que tem a ver com o Espírito Santo. Padre, já guarda na cabeça essa pergunta aí e, se possível, busque essa resposta em 1 minuto. Deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos aqui, falando sobre a vinda do Espírito Santo, que vai ser a grande festa de Pentecostes nesse domingo nas nossas comunidades católicas, mas, padre, eu falei sobre 2 símbolos, Eu me lembro quando eu era adolescente, eu estava fazendo crisma, e aí então diziam assim, é a vinda do Espírito Santo. E aí eu me lembro que a igreja estava toda assim, revestida com alguns símbolos, a imagem do fogo e a imagem também da pomba. Eu vou ser bem sincero, se alguém me perguntasse, eu acho que mas não tenho certeza. Uhum. Por quê? O pombo, no Antigo Testamento, ele se tornou um símbolo de esperança, porque foi o animal utilizado na Arca de Noé para ir ver se tinha folhagens, terra, se a água já tinha diminuído e trouxe esperança para a arca. Ou seja, o Espírito Santo traz esperança para a nossa vida. Para a nossa vida. Traz o sopro de vida para nós. Isso mesmo. Também a pomba é mensageiro, As pessoas utilizavam a pomba como correio. Então é que um anúncio. Por isso que a pomba desce sobre Jesus como símbolo do Espírito Santo, porque ele anuncia a boa nova, a mensagem de Deus. E o fogo é justamente é uma das faces do Espírito Santo. O fogo, ele não tem forma, Porque é a única pessoa da Santíssima Trindade que nós não temos tanta noção de como ele age, é uma energia, e o fogo é essa energia sem forma que brota no nosso coração como um amor intenso e causa esse ânimo para a vida. Por isso que fala, o amor do filho com o pai, nasce o Espírito Santo. Santo Agostinho. É? Isso. Peça o Espírito Santo. Eu, padre, ainda menino, adolescente lá, dizia assim, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Canta comigo, vai lá. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, você que está em casa também, vai pedindo junto com a gente que venha o Espírito Santo sobre você. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo que vai tomando conta de você,
vem controlar todo o meu ser, diga isso. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, oh, Espírito Santo de Deus. Posso pedir a primeira bênção desse nosso programa, Padre? São 4h33, que venha a bênção com a presença do Espírito Santo sobre aquele que está precisando tomar uma decisão, fazer uma escolha. Que Deus Todo-Poderoso, pela ação do Espírito Santo em seu coração, te ajude a tomar as decisões mais corretas e acertadas da sua vida. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A ação do Espírito Santo que está sobre nós, e nesse momento o seu coração vai sendo conduzido, amparado, fortificado. Eu só quero dizer que você não está sozinho. No final desse programa você vai estar repleto do Espírito Santo e você terá pedido o impossível pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Mais um minuto e você vai pedir o seu impossível. Vem comigo. Agora são 4h37. Eu falei que amanhã vai ser uma festa muito linda. E vai minha mãe, porque é a festa de Santa Rita de Cássia. Ô padre, quando a gente fala de Santa Rita de Cássia, a gente fala assim, né? Coisas impossíveis, né? Sabe por que veio essa expressão? Esse é uma espécie de codinome dela, esse título, né? De a padroeira das causas impossíveis, padroeira dos desesperados. Tem algum motivo, algum fato? É por causa dos eventos da vida dela. Os eventos da vida dela foram coisas impossíveis. Então ela livrou da peste um cunhado por uma oração. Ela foi parar no convento de uma maneira miraculosa também, porque ela não tinha sido aceita no convento, e os milagres que acontecem em torno dela são milagres que aos olhos humanos são impossíveis. Ô padre, uma coisa que eu não estou entendendo aqui, esse programa ao vivo, são 4h38, me escreveram assim, mas eu acho que isso não aconteceu. Será que aconteceu isso aqui? Bom, acabou de chegar. Dalcides, pergunta para o padre sobre as irmãs que não queriam aceitar Santa Rita no convento. Beleza, isso nós já entendemos, que isso de fato aconteceu. Uma noite, enquanto ela dormia, ouviu uma voz chamando o seu nome. Quando abriu a porta, Dalcides, estavam ali São Francisco, São Nicolau e São João Batista. E eles pediram que ela os seguisse. Andaram pelas ruas, os santos desapareceram e Rita sentiu um suave empurrão. Ela caiu em êxtase e quando voltou a si, estava dentro do mosteiro, estando as portas trancadas. Então, as freiras não puderam negar a sua entrada. Uau, será que é isso? Olha, o José Carlos é teólogo, hein? Então, se ele é teólogo, eu já estou aqui respeitando esse fato aí. Isso teria, de fato, acontecido? Está na história? Isso está na história de Santa Rita. É mesmo? Realmente, ela teve a visão, escutou o chamado, teve a visão dos três santos e eles conduziram ela pela rua, porque ela também não sabia para onde ela estava indo. Ela tinha o desejo de estar no convento, mas por questões de ser casada e naquela época, né? Mas mesmo sendo viúva, tinha muitas dificuldades. Então, eles conduziram ela pela rua. Quando se deu conta, estava na frente do mosteiro. E aí ela descreve esse leve empurrão, que na verdade é um êxtase, e ela acorda no claustro das freiras. E a hora que ela acorda no claustro das freiras, ou seja, dentro daquele ambiente mais reservado do convento, as irmãs olham para a situação e dizem, bom,
A gente já negou tantas vezes a entrada dessa mulher aqui, mas agora Rita vai fazer parte aqui do nosso convento, é isso? É isso mesmo, porque também existe uma regra nos conventos, e principalmente nos conventos antigos. Quando alguém entra no convento, elas têm que cuidar. Elas não podem abrir as portas, mas se alguém aparece no convento, é obrigação delas cuidar. Por isso tinha a roda das crianças. Então é como se Deus colocasse Rita para que elas cuidassem dela. Meu Deus, espera aí, a roda das crianças é aquilo que eu vi, por exemplo, em Mosteiro, lá em Piracicaba. Se alguém colocasse uma criança ali, era para elas... A obrigação delas era cuidar da criança, Uau. Elas não tinham como... Ô padre, daqui a pouquinho vamos fazer a oração tão especial, tão milagrosa mesmo, de fé, daqueles que pedem e clamam causas impossíveis, causas desesperadas, a Santa Rita de Cássia, e eu vou pedir a sua bênção pela intercessão dela. Daqui a pouquinho também eu vou falar com alguém ao telefone e daqui a pouquinho você vai conhecer um outro detalhe da vida de Santa Rita que eu acho que você também não conhece. Tudo isso daqui a pouquinho, em 1 minuto, tá bom? Vamos lá, vem. No ano de 1381, em Roccaporena, um pequeno vilarejo localizado em Cássia, na Itália, nascia uma grande alma, Margherita, que quer dizer pedra preciosa. Carinhosamente seria chamada de Rita, Santa Rita de Cássia, uma mulher de paciência e perseverança. Viveu na plenitude todas as fases da vida que uma mulher pode viver. Foi filha, esposa, mãe, viúva e religiosa. Filha de pais religiosos, desde pequena Santa Rita mostrou interesse pela religião, mas seus pais, que já eram avançados em idade, tinham outros planos para a jovem. Arranjaram para ela um casamento com um jovem de temperamento difícil chamado Paolo de Ferdinando. Santa Rita sofreu com a infidelidade e vícios de seu marido, mas não desistiu. Depois de muitos anos de oração, viu seu marido se converter. Depois de um tempo, Paolo foi assassinado. Seus filhos queriam vingar a morte do pai, mas Santa Rita não queria ver os filhos se tornarem assassinos. Então, rezou pedindo a Deus que os levasse também se não pudesse impedi-los. E assim aconteceu. Depois de tantas provações e sofrimentos, Santa Rita decidiu seguir seu sonho e entrar para o convento. Foi negada por 3 vezes, mas não desistiu. Foi perseverante até conseguir ser aceita. Passava horas rezando na frente da imagem de Jesus crucificado e pediu para sentir as dores dele. Por causa de sua profunda espiritualidade, foi chagada com um dos espinhos da coroa de Cristo. A ferida causou intensas dores até sua morte e nunca sarou, mesmo com o esforço de muitos médicos. O curioso é que durante todo esse tempo, a ferida sempre exalou um perfume de rosas. Faleceu com fama de santidade. Seu corpo permanece intacto até hoje e se encontra no Santuário Santa Rita, em Cássia, na Itália. Santa das causas impossíveis, mulher forte que superou as provações e percorreu com paciência o caminho da perfeição. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Nossa, agora que eu entendi, padre. Então, por isso, imagina o desespero de uma mãe que, com medo que os seus filhos se tornem assassinos, ela pede a Deus a graça da morte deles, que Deus os leve por uma doença, de alguma forma. Imagina o desespero, vai contra toda a natureza, toda a lógica. Ela já tinha passado por isso com o marido. O marido não foi assassinado à toa. Ele realmente era um homem de temperamento muito difícil. Então ela já tinha sofrido com o assassinato do seu marido. Então pensar que os filhos poderiam cometer assassinato, isso deixava o coração de uma mãe desesperado. E eles tinham o temperamento do pai. Eles queriam vingar a morte do pai. Então ela pede a Deus que era melhor que eles morressem do que eles se tornassem assassinos. Causas desesperadas. Olha, gente, eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou falar com alguém ao telefone
E logo em seguida, nós vamos pedir uma bênção pela intercessão de Santa Rita. Tem alguma causa que você diz, é uma causa desesperada, Dalcides? Eu estou perguntando isso porque essa história de Santa Rita está me impressionando. Quando uma mãe diz assim, meus filhos vão cometer uma loucura, Senhor, toma conta deles. Eu abro mão até de ter eles aqui, ó, ao meu lado. Se você quiser levá-los, leve, Senhor, leve. Você já imaginou uma mãe chegar a falar isso? O desespero dessa mãe? Esses filhos certamente estavam assim, prestes a cometer alguma loucura. Eles iam cometer certamente homicídio. E essa mãe desesperada clamou a Deus. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido essa parte da história, eu nunca tinha ouvido. Que Santa Rita rogue por nós. Vem comigo. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Quando você quer falar comigo, basta você entrar em contato aqui, né? Na Rede Vida. Por exemplo, eu vou falar agora com a Esther. Vamos ver de onde ela é. Esther, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você, meu anjo? Tudo na paz, graças a Deus. Graças a Deus. De onde você está falando? De Taubaté. Taubaté. Ó, Esther, nós vamos fazer Oi. agora um momento muito especial aqui no nosso programa, que vai ser pedir uma bênção, assim, muito especial, a Santa Rita de Cássia, visto que hoje a gente já está, assim, se preparando para a grande festa. Amanhã é dia de Santa Rita. E Santa Rita é conhecida... Amiga e Padre Rafael, né? Exatamente. Por isso que nós vamos receber a bênção das mãos ungidas do Padre Rafael Vieira. Se você nesse ele momento... é meu amigo há muito tempo. Hã? O quê? O que você falou? Ele é meu amigo há muito tempo. Nós vamos pedir oração agora. Se tem assim alguma intenção, algum pedido, nós vamos fazer agora. Tem alguma intenção, algum pedido que você quer nesse momento se unir em oração com o Brasil todo? Eu quero rezar por mim, por minha família, Com muito carinho, por você, pela por sua... vocês da minha vida, especialmente pelo Padre Rafael. Amém! Então é o Padre Rafael que com as mãos ungidas vai dar a bênção de Santa Rita de Cássia. Eu vou ficar nessa atitude aqui, ó, braços levantados. E eu já vou agradecer até ao Padre, porque depois da bênção dele eu não quero falar mais nada, só dizer, Padre, muito obrigado por ter vindo. E nesse momento, ó, mãos levantadas e o Brasil todo em sintonia de oração. A bênção por intercessão de Santa Rita de Cássia. Pela intercessão de Santa Rita, que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Esther, fica na paz, Deus te abençoe, hoje e sempre. Ô Padre, obrigado mais uma vez. Obrigado Volta também. em breve. Ó, fiquem na paz, meia-noite eu vou estar aqui na Rede Vida e fazendo um programa muito especial nessa madrugada e contando também com você para a gente poder rezar junto. Vai lá. O que agrada a Deus